Olá, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Hoje eu estou com um grupo seleto aqui de leitores beta. Eu sou um privilegiado de contar com pessoas, assim, além de leitores, são excelentes escritores. Vou contar um pouco de onde que eu conheci essa turma. Tem gente espalhada aqui do Brasil inteiro. Eu acho que é aí que é interessante, cada um dentro da sua realidade vai contar um pouquinho do que foi para ele ler o livro O Menino que Dormia de Chuteiras. Aqui à esquerda, no vídeo aqui, nós temos o Guido Cavalcante, que é de Curitiba, torcedor do Coxa Branca, e vai nos falar um pouco aí da sua paixão, tanto do esporte quanto da escrita, da literatura. À minha direita temos a Anne Galardi, uma paulistana, né, Anne? Paulistana, residente em Monte Verde, Minas Gerais, atualmente. Meio paulistana, meio mineirinha. Já virou mineirinha? Já. Aqui embaixo nós temos a Tereza Lobelino, né, Tereza? Carioca, é isso mesmo, né, Tereza? Não errei, não. Eu sou portuguesa, mas eu sou portuguesa de pai, mãe e nascimento, nasci lá. Mas mora no Brasil há muitos anos. É. E a cearense, Glória Molinari, não é cearense. Eu estou só dando fora aqui, gente. Eu nasci na Itália, mas moro no Ceará há muitos anos. Ah, tá. Então a italiana é uma italiana cearense. Isso. Pois bem, eu conheci essa turma na oficina da Flick, no curso de crônicas, onde nós tínhamos orientados pelos professores Carlos Eduardo Novaes e Eduardo Afonso. Nós fizemos ali uma turma inesquecível, tanto é que a gente mantém um contato até hoje. Alguns ainda fazem alguns outros cursos dentro da plataforma da Flick, mas essa turma eu acho que ficou inseparável, a turma do Rubem Braga, os Bragas, né, que a gente se autodenominou. Pois bem, aí no meio do grupo lá, eu lancei assim, uma bomba, uma ideia. Gente, eu estou com um livro aqui que eu escrevi, quem é que se habilitaria a ler? Para minha surpresa, apresentaram-se seis ilustres colegas para ler. E aí eu gostaria que cada um desse assim, a sua impressão do que foi o livro, o que mais tocou. Então, Guido, eu gostaria que você falasse um pouco aí, se você identificou a paixão aí pelo Coritiba nas minhas palavras. Eu achei interessante que você colocou um dos capítulos, você veio até Curitiba, né? Eu assisti aquele jogo do Guga Kirten e achei interessante, o menino de chuteiras viajando. Sim. Assim, a maneira como você tem colocado os assuntos, coisas que são reais, né? Com muito da tua fantasia, né? Essas viagens que o menino faz só na imaginação. Eu achei um recurso bem interessante que você utilizou. Ele prende a gente, né? Eu gostei bastante disso. Foi uma dificuldade até de uma briga minha, bem interna aqui. Às vezes eu tinha ciúmes do menino de chuteira, sabe? mesmo sabendo que era meu alter ego, às vezes puxa vida, eu estou dando espaço demais para esse menino. O protagonista, afinal, sou eu ou o menino? Isso pouco importa, né, na verdade. Mas é isso, é uma tentativa mesmo de criar um ambiente um pouco mais leve dentro de relatos esportivos, jornalísticos, que são de amplo domínio de quem lida com os esportes, tentar dar assim, uma cara um pouquinho mais leve, um pouco mais de fantasia, é por aí. E aí, Anne, o que você achou dessas minhas viagens? Gostei demais, porque eu acho que você escreve de uma maneira bem interessante, delicada, ao mesmo tempo também bem realista, vários esportes, porque eu imaginava que o livro fosse ser só sobre futebol, e não é, né, porque você abarca aí várias categorias de esporte, e me fez até ficar até emocionada, porque eu mesma participei de vários daqueles episódios, né, como espectadora, e me fez viajar no tempo, né, como, por exemplo, de basquete, aquele time maravilhoso que nós tivemos no Brasil,
com o Oscar, com o Hélio Rubens, Carioquinha. Eu era criança, mas eu assistia esses jogos. E por uma incrível coincidência, a filha do técnico da época, que era o Edson Bispo dos Santos, a Márcia era minha colega, a filha dele. Então, a gente conversava muito sobre basquete, a gente assistia os jogos, depois fazia comentários, muito legal. E tênis é a minha paixão. Tênis sempre foi a minha paixão, e achei muito legal essa sua história aí do Guga, não sei se é verdadeira, se você foi para Curitiba. Só que não. Só que não. Mas eu até achei que fosse, e muito legal, porque teria sido um jogo anterior ao um Grand Slam que ele ganhou, que foi o primeiro, né, em Roland Garros, e achei bem legal, porque você dá emoção para isso, sabe? Você passa a emoção do espectador. Essa questão também do alter ego eu achei fantástica, porque muito que vem dali é da sua própria memória. Então, você é o menino e o adulto, né? Você consegue transportar aquilo que você sentiu quando criança para aquilo que hoje ficou interiorizado, mas explicitado na linguagem de um adulto. Achei isso fantástico. Bacana. O tênis adorei, gostei demais quando você citou a questão do Borg com McEnroe, que até esse filme é muito interessante. Sim. Gostei de você ter colocado essa questão de que as pessoas, muito é dito, né, de que o esportista ele tem que ter a tranquilidade, a cabeça, a mente quieta e tudo, e para o McEnroe isso funcionava ao contrário, sim, né? Ele era uma exceção, porque ele, quanto mais nervoso ficava, mais ele jogava. Verdade. E você pegou bem esse detalhe dele. Era um confronto do iceberg, o iceberg gelado Bjorn Borg contra o explosivo McEnroe. E era o que funcionava para ele, né? Que não é o normal, porque quando uma pessoa fica nervosa, quando está disputando, ela normalmente perde o foco, né? Ela se perde no jogo e aí que ela não tem condições de voltar. Ele não, era o contrário, cada vez que ele ficava nervoso, aí que ele focava, né? Interessante, gostei dessa parte. E outra coisa que eu adorei no livro também foi essa questão de juntar a história, principalmente a história do Brasil, né? O que estava acontecendo com os fatos esportivos. Achei uma ligação muito boa, porque isso também, além de nos trazer recordação, eu acho que é educativo, né? Mostra para outras pessoas o que estava acontecendo, para quem não viveu aquela época. Ou seja, você consegue abarcar todo mundo, Aloysio. Obrigado. Eu queria fazer até algumas considerações. Anne, a questão da capa é bem importante para transmitir a quem está numa livraria, ou mesmo virtual, de uma forma virtual, navegando ali para procurar um livro, o título, O Menino que Dormia de Chuteiras, realmente pode remeter apenas ao futebol. E por isso a produção da capa é muito importante para deixar claro, não, tratam de outros esportes. Então isso aí foi uma observação legal que você fez. E uma outra que eu gostaria até de saber aqui rapidamente eu vou morrer de inveja, eu tenho quase certeza. Você já participou já foi a um Roland Garros junto com o seu marido, Gilberto? Sim, mais de uma vez. O raiva que eu tenho! um dia ainda vou... Olha, e posso até fazer um depoimento sobre isso, que foi muito interessante. A primeira vez que nós fomos, a gente comprou até... o ingresso é caro, mas a gente fez questão de comprar bem na frente, porque era a nossa primeira vez. E foi depois um arrependimento até, porque nós ficamos tão emocionados, mas tão emocionados, que a gente não conseguia prestar atenção no jogo. Eu estava quase chorando de estar ali, porque era um sonho, assim, então parecia tão distante. Agora, eu vou falar uma coisa para todos vocês. É algo absolutamente possível, viu? Não é nada do outro mundo. Sim. A única coisa é ter paciência para comprar o ingresso. Porque e se planejar financeiramente, né? Isso sim, mas assim, não é algo absurdo, dá para ir. A não ser que você queira ir lá na quadra, né? Julgar. Mas se você...
Qualquer lugar que você pegar lá dentro, você assiste bem, não tem problema pegar o lugar um pouco mais barato. Agora, o que acontece é que você tem que entrar na internet com muita antecedência para comprar o ingresso. Por exemplo, como lá a Europa está na frente, o horário, né? Para nós é muito cedo, então eu acordo 4 horas da manhã e entro numa fila mundial para comprar o ingresso. Entendi. Aí vou fazer café e tudo mais, fico lá até, sei lá, às vezes 10 horas da manhã só que eu consigo comprar. Ok. Gente, outra questão que ela abordou aqui, que eu queria saber com a Tereza. Tereza, em 1979, você estava em Portugal ou estava no Brasil? Estava no Brasil. Já estava. Eu ia te perguntar se o Skylab caiu lá em Portugal também, porque eu lembro, um gancho que a Anne deu aqui, desses fatos históricos e dessa Guerra Fria que houve, esse momento, não é brincadeira. Os mais jovens não vão entender, nós que vivenciamos esse período de conflito que a gente achava que a qualquer momento poderia acontecer o Armagedon, que ia ser bombas cruzando para tudo quanto é lado. E eu lembro, assim, é claro que a gente tem um pouco de recurso literário de exagero, né? A gente fazer esse exagero mesmo, de achar que o Skylab ia cair na nossa cabeça, mas algum receio a gente tinha. Glória, você achava? Tive muito medo desse Skylab. Eu jurava que ele ia cair. Eu rezava para o papai do céu. Na minha cabeça, não. Estou muito jovem ainda, né? Você se identificou mais em alguma história, em algum capítulo? Olha, eu lendo esse livro, me parecia de estar vendo um programa, sabe? Me parece um roteiro de um programa, de um filme, né, de um programa de TV, porque o menino de chuteiras que vai costurando as épocas, os fatos, os acontecimentos esportivos e históricos, me parece um mote tão bom para uma coisa visual, porque o menino acaba tornando a experiência do livro muito visual, né? Ele torna a experiência do livro muito mais vivencial, né, do que seria. Então, eu achei muito legal, porque é o que ele faz, ele sai costurando todos os acontecimentos do livro. Interessante que você está falando, Glória, porque não foi nem a intenção minha ao escrever, mas o Ivan Capdeville, que foi o responsável pela reescrita do livro, que teve uma melhoria enorme do texto, ao final ele falou, eu enxergo esse livro seu no cinema. Então, isso que você está falando corrobora um pouco essa questão visual, né? É como se fosse um filme sobre a história do esporte, né? E como a Anne falou, primeiro, não é só futebol, segundo, não é só o esporte brasileiro, né? Tem muitas sacadas interessantes, por exemplo, que o automobilismo brasileiro parece que só funciona de dupla, né? Quando tem só um, não faz o menor sucesso. Tem que ter a rivalidade interna primeiro, né? Eu chamo lá dos pares cromossômicos. Exatamente, né? E no fim, assim, o último capítulo com aquela volta por Belo Horizonte e relembrando coisas da sua vida e coisas do esporte, né? Eu acho que é um livro, ao mesmo tempo, se é que isso é possível, não sei se eu vou saber me explicar, mas ele é um livro, ao mesmo tempo, muito objetivo, porque ele narra fatos históricos, ele narra partidos e tal, mas é um livro extremamente afetivo, né? É um livro que fala da sua família, da sua infância, da sua paixão pelo esporte, e como a Anne falou, às vezes o adulto explica as coisas para o menino, mas às vezes o adulto entende as coisas por causa do menino, né? Então tem uma mão dupla aí entre o adulto e o menino, eu achei isso muito legal. Uma cumplicidade. Tereza, eu deixei essa foto aqui, não por acaso, da Nádia Comaneci, que é uma parte um pequeno spoiler aqui de uma das ilustrações do livro. Queria perguntar, você fez balé na sua juventude? Não, eu não fiz balé, mas eu pintei um quadro da Nádia Comaneci. Eu gostava de pintar nesse período, eu gostava de desenhar. Então, eu desenhava esportes porque eu achava que os movimentos eram muito fotogênicos, assim, muito... diziam muito num quadro, né? Então, eram muito plásticos, né? Ela
mas eu não fiz balé, não. Aliás, Aloysio, eu sou uma ótima cobaia para você, porque eu não entendo nada de esporte. Eu jamais pisei num estádio de esporte. Eu sou assim, ó do Borogodó. Pois é. Então você é a pessoa ideal para eu perguntar. Mas mesmo assim, ainda foi possível ler o livro? Nossa, primeiro pelo título. É um livro que eu compraria. O Menino que Dorme de Chuteiras, eu achei um título muito sugestivo, assim, que dá vontade, gente, quem é esse menino? Dá vontade de ler, mesmo eu não gostando, assim, eu gosto de futebol, mas não entendo nada. É o que eu te falei quando eu dei a minha opinião. Adoro esporte, mas não entendo nada, nunca vi esporte nenhum, pessoalmente, muito mal na televisão. Eu gosto das pessoas que fazem esporte. Eu era apaixonada pelo Ayrton Senna, como o pessoal já sabe, que eu escrevi sobre ele, e era apaixonada por certos bailarinos e por alguns jogadores, né? E o teu livro bota muito a paixão. Então, para mim, foi muito confortável ler. Eu assino embaixo de tudo que a Anne falou, de tudo que a Glória falou, que eu senti exatamente isso. Não senti o que o Guido falou, porque eu nunca fui a Curitiba também. Eu também não. Aliás, eu já fui a Curitiba, mas esse jogo aí, que a Anne contou, tem uma parte do livro que pretensamente eu vou assistir a um jogo do Guga antes de ele ser campeão pela primeira vez em Roland Garros, que foi uma questão interessante que aconteceu, que eles estavam na Europa. O Larry Passos chegou um momento e falou, Guga, não está dando certo, estava perdendo uma atrás da outra, nós estamos perdendo tempo aqui, vamos voltar para o Brasil para recarregar as energias e tudo. E disputou em Curitiba esse torneio Challenger, que é um torneio menor, né, de menor pontuação e tudo. E foi primordial, porque ali ele ganhou moral, e quando um mês seguinte, 20 dias depois, ele estava se consagrando como campeão de Roland Garros. Eu vi todos os jogos dele pela televisão, eu era apaixonada por ele também. Então, o teu livro transporta, como a Anne falou, como a Glória falou, ele transporta a gente para aquela época, não só ele encontra o menino em você, como ele encontra a adolescente, a menina em nós. Porque é um jeito muito legal que você tem de puxar a gente para aquele momento, e você valoriza, e você pontualiza ali os fatos históricos de uma forma muito legal. Até a pandemia você colocou ali no teu início, né, quando você narra as coisas. Então, é um livro que vai servir muito assim para educar jovens interessados por esporte, que eles nem sabem o que eles vão encontrar ali, mas eles vão encontrar muita cultura e muita emoção, né? É muito gostoso ler teu livro, eu gostei muito. Tereza do céu, eu queria saber, agora fiquei muito curioso, e essa tela aí da Nádia Comaneci, ainda existe? Eu dei de presente para um professor que eu era apaixonada por ele. Ah, meu pai! Ah, que era professor! Movida a paixão. Movida a paixão. Bacana. Eu achei interessante, Luiz, que você faz, de fato, uma pesquisa bem grande, né, para narrar cada assunto. É impossível que você tenha 100% da memória. Então, ali, por exemplo, o jogo do Guga, né, você, lógico, você pesquisou onde é que ficava o country club, nome de rua e tal. Eu fiz o caminho certo, Guido. Ô, Guido, eu queria te perguntar, saindo do aeroporto para chegar no Graciosa Country Club, eu fiz certinho? Fez bem certinho. E assim, coincidência, eu morei muito tempo ali próximo. Aliás, moro hoje em outro endereço, mas também não é muito longe dali, não. Achei interessante essa pesquisa. Você fez, de fato, a pesquisa. Aquela corrida do Land, lá em Belo Horizonte, eu não conhecia essa história. Não conhecia mesmo, achei. Aquilo me tocou bastante, né? Essa é uma história... acabou não indo até o fim, né? Porque morreu o cara e tal. Isso, essa é uma história fantástica. O meu pai me contava essa história na infância, assim, com riqueza de detalhes. Porque ele estava lá, né? E aí, como você falou, a gente tem que fazer uma certa pesquisa para embasar, para a gente não contar nenhum... Não fazer uma fake news dentro do livro, né? E tinha tem pouquíssima bibliografia a respeito dessa corrida, muito pouco. Mas eu consegui, assim, dar um tom de
de que aquilo realmente aconteceu, porque eu... Sim, verossimilância, né? Isso, essa verossimilhança dentro da fantasia que é possível. Ô, Marta, você que acabou de chegar, a Marta, ela teve, assim, um cuidado, gente, de anotou para mim, assim, ela foi uma leitor beta padrão, ela fez um relatório. Porque eu comecei fazendo essas anotações e aí depois... A resenha. Fazendo anotações, ele disse que não era correção de gramática e tudo, né? Eu comecei fazendo algumas... Aí depois o livro me pegou. E foi isso que eu quis dizer para Luísio, que eu não tenho o menor interesse por esporte, não tenho o menor interesse por esporte. E fui até o fim, gostei das histórias que estavam sendo contadas lá, me identifiquei com o menino que dorme de chuteiras, e era um livro... Quer dizer, se for antes da leitura desse livro, eu passasse e visse numa pilha de livro, eu não ia ler jamais. Mas agora, depois disso aí, eu vou pegar qualquer livro que fale sobre o assunto, eu vou pegar, vou ler a contracapa e vou dizer, será que esse livro é como o do Aloysio? Então, ele me deu uma outra visão do esporte. Eu estava esperando coisas técnicas, coisas que somem entendem. Até mesmo quando falava de futebol, que falava de alguns jogadores e tudo, eu esquecia o nome, não podia fazer associação de time dessas coisas, mas a história, a mensagem que você passava era bastante interessante. Eu gostei bem. Mas eu queria recomendar outro livro, Zignal, 12 Mulheres Implacáveis e o Homem em Pânico. Esse livro da Marta Pessoa, que é essa figura atrasada aqui do nosso grupo, é fantástico, de humor que só ela consegue fazer. Então, Marta, eu assim amei cada palavra aqui, porque eu gostaria de agradecer, sim, do fundo do coração, essa turma aqui. Eu consegui leitores assim, escritores. É outro nível, porque a partir do momento que vocês leram um livro tendo já uma visão não é exagero, cada um de vocês aqui escreve muito bem, cada um a sua maneira, com seu toque, com seu charme, e eu adoro lê-los, então assim, foi uma honra ter contado com esse tempo aí precioso que vocês dedicaram ao menino que dormia de chuteiras, tá joia? Um abraço a todos e acompanhe o menino nas livrarias em breve, tá, gente? Um abraço. Tchau. Parabéns. Um abraço. Para meninas. Aqui Você não pode parar de gravar e a gente fica